Dr. Carlos Amaral vai nos acompanhar aqui durante todo o bate-papo com os candidatos a prefeito. Eu queria registrar que esse evento está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo portal do Grupo à Tarde, nossas câmeras aqui. Os internautas podem participar com perguntas via Twitter, via internet, e vocês que estão aqui hoje podem mandar também perguntas. As recepcionistas vão estar passando com os papéis, é só levantar o dedo, entregam, e vocês fazem a pergunta, e eles me repassam e eu farei aqui. Então, agora vamos começar com o nosso candidato Mário Kertes, do PMDB, para começar o nosso bate-papo. Mário, fazer de que jeito? Fala ali no púlpito, Mário Kertes, do PMDB, já foi prefeito, não precisa de grandes apresentações, mas já foi prefeito 2 vezes da cidade, secretário de Planejamento, e há 18 anos é radialista e comanda aqui um grupo de comunicação na cidade. E vai falar durante 15 minutos sobre suas principais propostas, e depois a gente abre para perguntas. Muito bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns mais uma vez aqui à Federação do Comércio. É verdade que o seu presidente, Carlos Amaral, disse várias vezes, já foram feitos esses cafés da manhã, eu já participei de outros aqui, para minha alegria. Parabéns também ao Grupo à Tarde, que está aqui dando mais destaque ainda, através da sua participação com a transmissão pela TV ao vivo. E a todos que aqui estão presentes. Me deram 15 minutos para falar um pouco da minha biografia e o que eu penso sobre a cidade de Salvador. Bom, minha biografia eu acho que é interessante falar rapidamente. Eu nasci aqui em Salvador, vivi a maior parte do tempo aqui, embora tenha morado fora daqui, também no Rio, São Paulo e no exterior. Meu pai era um engenheiro húngaro que saiu da perseguição nazista e veio para o Brasil, trabalhou em São Paulo, até ser enviado da cidade de Ilhéus para instalar o primeiro cinema de Ilhéus. Lá de Ilhéus, ele veio para a Bahia, onde conheceu minha mãe, também judia, mas amazonense, cuja família tinha se estabelecido aqui. E daí constituiu a família da qual eu sou o filho mais novo. Somos 3 irmãos, um dos quais falecido, Eduardo, e Carlos e eu estamos aqui. Estudei e me formei em administração de empresas aqui. Aos 22 anos eu comecei minha vida pública. E é engraçado que eu passei por vários governadores, de certa maneira, colaborando com eles. O primeiro foi Lomanto Júnior. No final do governo de Lomanto, quando ele aprovou a reforma administrativa do Estado, foi criada a Secretaria de Indústria e Comércio. E o meu professor, Luiz Sandi, foi ser diretor do Departamento de Indústria e Comércio e me levou para ser diretor de divisão do Departamento de Indústria e Comércio. E começou daí. Eu não era nem formado ainda, foi no ano da minha formatura. No ano seguinte, Antônio Carlos Magalhães foi nomeado prefeito de Salvador, isso em 1967. Aí eu já formado, Sandi foi convidado para ser o secretário da Fazenda, e eu fui ser o chefe de gabinete dele, que corresponde ao subsecretário. E aí eu acabei conhecendo o próprio Antônio Carlos Magalhães. Daí ele me encarregou algumas funções importantes, como a reformulação do Corpo de Bombeiros, a reforma administrativa da Prefeitura, e acabamos nos conhecendo mais profundamente. Quando Antônio Carlos Magalhães foi escolhido governador, em substituição ao grande governador, Dr. Luiz Viana Filho, ele solicitou ao Dr. Luiz Viana que me nomeasse presidente da Fundação de Planejamento e coordenador da Assessoria Geral de Programação e Orçamento, isso no ano de 1970. E eu fui para o Estado aí levado pelas mãos do Dr. Luiz Viana, me lembro que tomei posse um dia lá no Palácio de Ondina. Depois disso, no ano seguinte, Antônio Carlos já havia me colocado lá para preparar o plano de governo, me nomeou secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia. Aí eu tinha 26 anos de idade. Foi uma temeridade da parte dele, mas acabou dando certo. O Antônio Carlos tinha essa visão extremamente importante de que a política era fundamental, mas a administração era tão importante quanto.
Hoje a gente vê governantes que se dedicam mais à política do que à administração, com resultado extremamente desfavorável para os seus governados. Daí eu fui secretário de Planejamento, depois eu fui para a França. Antônio Carlos foi nomeado um ano depois da saída do governo para a Eletrobras, eu vim para a Eletrobras com ele, ele acabei me nomeando prefeito biônico de Salvador. Rompemos, depois de 2 anos e alguns meses, e eu saí da vida pública, fiquei um pouco fora, até que em 1985 foi restabelecida a eleição direta para prefeitos e eu ganhei a primeira eleição, depois de 23 anos de ditadura, com 67% dos votos. Naquela época não havia segundo turno, logo no primeiro turno, de qualquer jeito, teria sido liberado. Foi uma experiência muito boa, as 2 vezes que fui prefeito. Depois eu tentei continuar na vida política, não consegui, e sem nenhum tipo de ressentimento ou mágoa, eu fui para uma outra atividade empresarial, onde me dei bem, onde eu gosto, fazendo coisas que eu tenho um enorme prazer em fazer, um programa de rádio, 18 anos, 6 horas por dia, com o microfone aberto, que me deu mais intimidade ainda com o povo de Salvador e com a cidade de Salvador, a cidade verdadeira, não aquela em que a maioria de nós, inclusive eu, circula assim normalmente. Nós circulamos num circuito muito estreito da cidade, onde as coisas funcionam mais ou menos. Agora, mais de 70% dessa cidade não funciona bem. As pessoas não têm qualidade de vida, não têm infraestrutura, a violência aumenta substancialmente, a assistência de saúde não existe, a educação não é tratada com seriedade. A cidade de Salvador chegou atualmente num estado de tal degradação que isso se reflete na queda da nossa principal atividade econômica, aliás, as duas, que uma delas o comércio e a outra o turismo. Eu estive essa semana conversando com o pessoal de turismo, de hotéis, e não sei se vocês têm essa informação, 44 mil leitos nós temos em Salvador, dos quais 15 mil leitos estão sem utilização durante o ano. Sem utilização. Uma capacidade ociosa extraordinária e a promessa de chegada de novos hotéis, com a ideia da Copa, não sabendo como, ou não sendo feito nada para que haja um aumento, um incremento do nosso turismo. Bom, mas eu quero entrar agora especificamente nos 3 vetores. Estudo muito rapidamente, as respostas puderam ser mais prolongadas, nos 3 vetores fundamentais do que eu considero para a administração de Salvador hoje. O primeiro deles chama-se de gestão. A cidade está completamente entregue. A primeira coisa que tem que ser feita é botar ordem na casa, fazer com que as pessoas voltem a obedecer ordens. Leis, da mesma forma que existem leis simples, como estacionamento, como fila dupla, como carga e descarga, que não são obedecidos hoje por mais ninguém aqui na nossa cidade. Então, o primeiro pilar é esse. O segundo pilar eu chamo de desenvolvimento econômico, que significa incremento do nosso turismo, incremento da nossa atividade comercial e dentro desse desenvolvimento econômico entra mobilidade urbana e várias outras coisas de infraestrutura. Agora, a mobilidade urbana mais moderna que nós pretendemos desenvolver é aquela que faz com que o cidadão se desloque o menos possível para grandes distâncias. Ou seja, que a sua comunidade, a sua região, o lugar onde mora, possa, ao mesmo tempo, oferecer a ele o trabalho, o lazer, a escola, o posto de saúde, para que não haja necessidade desses imensos deslocamentos que existem em Salvador hoje. O terceiro pilar é o estudo das comunidades. Nós todos perdemos o sentido de comunidade. Hoje a gente não sabe nem o vizinho que mora no andar de cima ou no andar de baixo. Nos bairros mais populares, são cerca de 700 microcomunidades, levantadas já 700 microcomunidades, que têm que ser
identificada e mobilizada para que usem a sua força comunitária em benefício do seu desenvolvimento. Por exemplo, que a microcomunidade conheça os seus vizinhos, saiba quem são os seus vizinhos, que ajude a manter a escola, o posto de saúde e saiba pedir ou orientar as aplicações feitas pelo governo municipal. Então, com esses 3 pilares, nós podemos identificar e podemos atender ou atingir as grandes necessidades da cidade, que, basicamente, para o povo mais humilde, é saúde pública, educação, segurança, que a prefeitura tem que agir muito na área de segurança, não só o governo do Estado, e ao prefeito cabe um papel de liderança, de poder sentar tanto com o governador quanto a presidente da República, sem precisar estar necessariamente curvado a eles e tranquilamente defender e batalhar pelos interesses da nossa cidade. Salvador é a 3ª cidade do Brasil, mas se a gente olhar bem, em termos de prestígio, ela está bem abaixo disso. Infelizmente, é esse o quadro que a gente vive, que vocês devem conhecer tanto quanto eu. Eu agora estou conhecendo mais ainda, porque tenho andado muito na periferia da cidade. E uma das coisas que eu vejo e acho extremamente positivo é o crescimento do comércio local. O comércio de bairro está tendo um crescimento extraordinário, o que ajuda, inclusive, a criação de empregos locais, de jovens que não podem ficar soltos para serem atraídos pela bandidagem. Então, em linhas muito gerais, num tempo curto que eu disponho para falar, é isso que eu penso fazer. Daí, agora, estou à disposição para as perguntas que queiram ser feitas. Muito obrigado.